Nós terminamos o assunto de colocação em família substituta, falávamos de adoção, agora vamos dar início do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Nesse artigo 53 de parágrafo único, o tema aqui é educação. É o primeiro tópico aqui do direito, a educação. É bem tranquilo, pessoal. Se cair em prova, não teremos grandes problemas. A gente vai fazer uma questão logo em seguida que nós veremos isso. Olha, o que é importante você guardar aqui? O item 4 aqui, direito de participação em entidades estudantis, é algo, por exemplo, que a gente pode, às vezes, não ter essa certeza. O 3 também, direito de contestar critérios avaliativos. Não estou concordando com o critério de avaliação dessa escola. Então, pode ser, essa criança, adolescente, tem o direito de contestar, podendo ainda recorrer a instâncias escolares superiores, acesso à escola pública próximo de sua casa. O item 2, é lógico que ninguém erra se cair em prova. E o item 1 também, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A gente viu no parágrafo único aqui, direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, também muito tranquilo essa questão. Como que isso cai em prova? Vejamos, olha, de acordo com o artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Por esse efeito está assegurado ao educando. Por favor, pause o vídeo e responda. Respondeu? O gabarito. Letra A. O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. É o artigo 53, inciso 3. A letra B. Dever de organizar? Não. Ela tem o direito de participar de entidades estudantis, não o dever. Preferência, a letra C, preferência, acesso e permanência em escolas até 21 anos de idade, em caso de pessoa com deficiência. Esse item aqui não se encontra aqui. Letra D, é dever dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, né? É direito. E a letra E, o acesso à escola pública gratuita próximo de sua residência, quando não é dada a opção de escolha privada custeada pelo Estado. Não tem isso, não tem essa opção do Estado pagar uma escola particular para a criança. O correto é acesso à escola pública próxima de sua residência, é direito. No item 1, igualdade de condições. O mais rico, o mais pobre, todos têm a mesma condição, todos os mesmos direitos ali na hora da matrícula. Sem grandes problemas esse item. Vamos prosseguir, portanto. Outra questão aí, olha. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, declara que a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Portanto, é preciso assegurar-lhes. Qual a resposta correta? Já respondeu? Tem um item aqui com todos os itens do artigo 53, todos os incisos. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Direito de ser respeitado por educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então é o artigo 53 e os seus incisos. Essa questão caiu em 2015, fique atento então. 54. É dever agora do Estado assegurar a criança e o adolescente. 53 era direito da criança e do adolescente. Agora o Estado deve prover. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Você já viu falar do EJA? Educação de Jovens e Adultos? 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Isso aqui é importante você gravar. De 0 a 6. Eles colocam de 0 a 7, de 0 a 2, de 0 a 6 anos. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador, o jovem aprendiz que trabalha durante o dia. Então, ele tem que ter a possibilidade de estudar à noite. Então, o poder público deve oferecer esse ensino noturno. 7. Atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Pessoal, antes de a gente entrar na questão, eu quero chamar a atenção para 2 pontos aqui. Primeiro ponto a ser observado é esse 2 aqui, a progressividade e extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino, ao ensino médio. A Constituição Federal, no seu texto original, ela trazia o seguinte texto: o ensino fundamental é direito de todos, inclusive aqueles que não tiveram na idade adequada, na idade própria, é o caso do EJA, mas não trazia a obrigatoriedade do ensino médio. Portanto, com o advento da Lei 12.061 de 2009, a Lei 12.061 de 2009, essa lei ela veio trazer a universalidade do ensino médio. Deixa eu tentar colar esse número da lei aqui. Agora sim, Lei 12.061 de 2009. Portanto, mudou a Lei de Diretrizes e Bases. A partir de agora, com o advento dessa lei, é obrigatório o ensino médio. Essa lei garante o ensino médio, o ensino completo, obrigatório. Porque antes o país ele não tinha necessidade de fornecer a todos. Ele não tinha, pelo menos por lei. Objetivamente, ele não tinha. Agora, com o advento, ele é obrigado a promover a todos o ensino fundamental e também o ensino médio, ok? Então, este é o primeiro ponto que você deve prestar atenção. E o segundo ponto é sobre um tema que está em alta, a questão daqueles que têm as pessoas com deficiência, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente. Não, se cair em prova dizendo que exclusivamente tem que ser na rede pública, está errado. Preferencialmente na rede regular de ensino, naquela escola ali da sua cidade. Se for um outro local, não tem problema, mas preferencialmente. Portanto, atendimento para as pessoas com deficiência. Vou chamar a atenção ainda mais um ponto, 0 a 6 anos. Você tem que saber isso. O resto é bem tranquilo. Acesso a níveis mais elevados de pesquisa, de acordo com a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno, nós já falamos sobre isso. 7, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. O Estado, o poder público, deve fornecer transporte aos alunos. Aqueles ônibus escolares, o Estado deve fornecer para que esses alunos tenham acesso à escola, transporte, alimentação, etc. Então, vamos fazer uma questão? Com base no ECA, é dever do Estado assegurar. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou. A letra D. Acesso a níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística. Isso está no artigo 54, inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artísticas, segundo a capacidade de cada um. Então preste atenção que isso cai em prova. O grande problema aqui e o fato de muitos terem errado, alguns marcaram a letra A, tenho certeza. Por quê? O ensino médio agora, ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Mas não existe aqui, no ECA não existe essa previsão, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria. A previsão expressa no ECA é somente da obrigatoriedade do ensino médio. Essa parte aqui, inclusive, para os que a ele não tiveram acesso à idade própria, isso aqui não é
não está previsto para o ensino médio. Então, a mais correta, no meu modo de ver, eu acredito que isso aqui não está errado. Não acredito que essa letra A está errada e até passível de recurso. Mas a mais correta, a plena, é o texto aqui expresso do artigo 54, inciso 5. Mas o ensino médio hoje é obrigatório. Agora não tem realmente essa parte final aqui. Por isso, o gabarito é a letra D. Continuando, a questão de 2015. De acordo com o ECA, em seu artigo 54, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente, exceto qual a resposta? Muito bem, se você marcou. Letra B. Exceto proteção jurídico-social dentro do lar e também nas entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. A questão falava do artigo 54. Isso aqui não se encontra no artigo 54. Rapidamente vamos voltar a ele aqui. Olha o que está previsto no artigo 54. Dever do Estado em relação à educação. Então, a educação no artigo 54. E a questão... Então nós vamos ver, letra A, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. C, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Letra D, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente igual está lá, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha, pessoal, assim tem caído em prova. Olha, é recente, 2015, progressividade na obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, é o texto do ECA que está caindo, é dessa forma, portanto. Gabarito, letra B, não faz parte do artigo 54. Parágrafo 1º desse artigo 54. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. E o que vem a ser direito público subjetivo? É um direito intrínseco da pessoa, ou seja, pertence ao indivíduo. Na realidade, se o poder público não fornece a esse cidadão, a esse indivíduo, esse direito, o Estado vai se responsabilizar. Então, é um direito intrínseco, é um direito que está arraigado. Parágrafo 2º. Para a prova, você só vai guardar, você não tem que saber a definição. Você tem que saber que é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Por quê? Porque isso é característica de direito público subjetivo. A não prestação de um direito público subjetivo importa a responsabilidade da autoridade competente. Se um prefeito não fornece educação para todos do ensino fundamental, responsabilidade da prefeitura, ele vai ser responsabilizado. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência escolar. Quem é responsável pela frequência escolar? O poder público tem esse dever, compete a ele, portanto, é lógico que é um dever comum aos pais e também ao poder público, mas aqui neste momento é um dever do Estado. Compete a ele, ao poder público, recensear os educandos do ensino fundamental, fazer o censo, fazer-lhe chamada, a chamada é registrar a presença e zelar junto aos pais o responsável pela frequência. Se não está frequentando, comunicar aos pais, talvez os pais nem estão sabendo. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Olha, pessoal, os pais eles devem matricular os filhos. O artigo 246 do Código Penal diz que o abandono intelectual é crime. Portanto, é crime o pai deixar de matricular o filho na rede fundamental. Na rede regular. Por que na rede regular de ensino? Eu não disse que é rede pública de ensino, é rede regular. Pode ser numa escola particular? Pode, mas tem que ser regular. Por quê? Porque acontece em algumas famílias, é raro, mas acontece, pessoas que não querem que os filhos estudem e quer fornecer, o pai ou a mãe, eles têm conhecimento para isso e quer fornecer educação básica do filho. Não pode, tem que ser numa rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Primeiro caso, maus tratos. Percebeu que o pai pode ser o pai ou alguém responsável, sinal de violência. Quem? O dirigente do estabelecimento de ensino. O diretor da escola comunica ao Conselho Tutelar. Faltas injustificadas, reiteradas, várias faltas. Comunicar ao Conselho Tutelar. Fuga, evasão, está fugindo da escola. E esgotou os recursos escolares, ou seja, não tem mais. Já comuniquei os pais, já foi presencialmente na casa dos pais, não resolveu. Esgotou esses recursos, portanto, vai para o Conselho Tutelar. E elevados níveis de repetência também deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Imagine aquelas crianças que estão lá no final, lá na Amazônia, em um local que é inacessível, só é acessível com barco, e estão excluídas desse ensino regular pela distância. Então o poder público vai estimular pesquisas, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo e metodologias diferentes, com vistas aqui à inserção dessas crianças e adolescentes que estão excluídas. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e acessos às fontes de sua cultura. Imagina estes que eu acabei de citar, imagina uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena. Essas crianças e adolescentes também têm o direito subjetivo à educação, e nesse processo vai ser respeitado os seus valores culturais, artísticos, as suas histórias, e ainda vai ser garantida a liberdade de criação e acesso às fontes de sua cultura. Eles terão essa liberdade, não serão, na linguagem bem chula, colocado na goela abaixo, o ensino regular para essas comunidades. Não vai destruir, desconstruir a cultura daquela criança e do adolescente. Isso será respeitado. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. Esse artigo 59 não tem problema, esse aqui a gente não erra na prova, só não podemos esquecer o seguinte: quem? Com apoio de quem? É responsabilidade de quem? Dos municípios. Responsabilidade dos municípios, com apoio dos estados e da União. Vão estimular, facilitar a destinação de recursos e espaços para programação culturais, esportivas e de lazer voltada para a infância e juventude. Quando cai em prova, cai a letra da lei, cai a letra. Você só tem que reler e memorizar. Questão que caiu em 2013. Analise as assertivas abaixo. Por favor, leia 1, 2, 3 e 4 e marque a sua resposta. O gabarito é a letra A. 2, 3 e 4 apenas estão corretas. Então, nós temos 2 está correta, 3 e 4. Somente o item 1 está incorreto. Vamos ao incorreto primeiro. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos ou familiares destes. O ECA não prevê essa parte final, ou os familiares destes alunos. Os dirigentes de estabelecimento fundamental têm o dever de comunicar os maus tratos envolvendo seus alunos. Está aqui no artigo 56, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos.
E aos outros agora corretos. 2. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário. Nós falamos sobre isso. Eu dei o exemplo da comunidade lá na Amazônia excluída, para que esses alunos também tenham acesso à educação. 3. No processo educacional, respeitar-se-ão valores culturais, artísticos, históricos. Eu dei exemplo de comunidade indígena. E no inciso 4, os municípios com apoio de quem? Eu falei quem com apoio de quem? Os municípios, com apoio dos estados e União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas de lazer voltadas para a infância e juventude. Quem com apoio de quem? Eu disse que cai a letra da lei. Continuando, artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O artigo 60 do ECA diz, vide Constituição Federal. Ele remete ao estudo da Constituição. Então nós temos que tomar cuidado aqui. Olha, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos na condição de aprendiz, salvo na condição de aprendiz. Portanto, o aprendiz pode a partir dos 14 anos. Olha o que diz a Constituição, no artigo 7º, inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Menor de 18 não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar, ele pode estudar à noite, ele não pode trabalhar à noite, não pode ter um trabalho insalubre, não pode ter um trabalho perigoso, insalubre e nem noturno. E é proibido ainda qualquer trabalho a menor de 16 anos. Então, qualquer trabalho, segundo a Constituição, é proibido a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Qualquer trabalho está proibido a quem tem menos de 16, salvo menor aprendiz a partir dos 14 anos. Portanto, o artigo 60 diz, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. A gente vai guardar isso para a nossa prova. A partir dos 14 anos, o menor pode trabalhar? Sim. O menor, na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Nós sabemos que ele vai ter que estudar e trabalhar e de acordo com as regras, tem as regras previdenciárias, todas do menor aprendiz. Daqui a pouco nós vamos fazer questões recentes sobre esse menor aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. Então, sem prejuízo do que prevê a legislação do ECA. Portanto, a proteção de quê? Ao trabalho dos adolescentes. Existe a legislação adequada a esse trabalho. Nós tivemos a Lei 10.097 do ano 2000, Lei 10.097 de 2000, que fala sobre o trabalho do menor aprendiz. Para nós, é só saber que a proteção do trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, mas também devemos considerar o que está no ECA, jovem aprendiz a partir dos 14 anos. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Isso aqui é importante. O que é o aprendiz? É uma aprendizagem, a formação técnico-profissional. Ao mesmo tempo que ele vai trabalhar, ele vai aprender determinada profissão. Isso é o aprendizado. Isso é o jovem aprendiz. Questão de 2014. Em relação aos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no que se refere à profissionalização e à proteção do trabalho, é incorreto afirmar que, por favor, marque a sua resposta. Gabarito correto. Letra C mesmo. É a letra C que está errada, é o nosso gabarito. É incorreto, é o que está na letra C. Ao adolescente empregado maior de 16 anos, desde que regularmente matriculado na escola técnica, é permitido, em caráter excepcional, trabalhar até as 23 horas. Nós não vimos esse assunto aqui ainda, trabalhar até que horas ele pode trabalhar. Nós veremos logo em seguida.
Mas como está incorreto, eu deixei essa questão aqui mesmo. Por quê? Nós já sabemos o que é correto. Vejamos a letra A. São assegurados direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente aprendiz desde que maior de 14 anos. Na realidade, a gente não viu isso aqui ainda, né? Letra B. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Isso aqui é o nosso assunto. Desde já saiba que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, é o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós veremos daqui a pouco que serão assegurados direitos trabalhistas e previdenciários a esse adolescente aprendiz, desde que maior de 14 anos. Também está correto. Quando a gente estudar esse assunto, eu volto nessa questão. Na realidade, eu coloquei no lugar errado. Letra D. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Também está correto. A gente verá isso daqui a pouco. Eu volto nessa questão depois que a gente vê este assunto. Vamos fazer uma questão então de 2015. Dentre muitos direitos e deveres estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 60 da referida lei institui que... Qual a resposta correta? Resposta, letra C. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, guarde esse 14 anos. Você vai fazer prova do ECA? Segundo o ECA, é 14 anos. Nós vimos que o texto da Constituição Federal, ele vem afirmar proibição de trabalho noturno perigoso, insalubre menor de 18 e de qualquer trabalho a menor de 16. Menor de 16 não pode trabalhar. Trabalhar não. Ele pode ser um jovem aprendiz a partir dos 14 anos. Um jovem de 16 anos pode ser aprendiz? Sim. De 15? Sim. De 14? Sim. E de 13? De 13 não. Então guarde isso, pode cair na sua prova. Nós vimos então essa questão. Nós temos aqui, nós vimos então a letra C. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Agora, a letra A. Aos pais ou responsável tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Isso está correto, mas não está no artigo 60. Então é uma questão meio louca, né? Letra B. Na realidade, todas estão corretas, mas a lei, a questão vem pedir sobre o artigo 60. Então nós vamos voltar no artigo 60 dessa lei para a gente ver o que diz. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Para você fazer essa prova, você tinha que saber em qual artigo que está essa questão. Eu acho ridículo isso, mas a banca colocou, né, fazer o quê? Então, isso aí, infelizmente, o candidato está sujeito a essas coisas. Para encerrar esse assunto, caiu numa prova também, olha, 2015, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, inclusive na condição de aprendiz. Não, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, e não inclusive. Fique atento a isso, então. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantia do acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Observe, pessoal, que isso aqui são princípios. Deve ser observado com mais profundidade do que a própria lei. Quando fala de princípios, você tem que prestar atenção. Garantia de acesso à frequência obrigatória ao ensino regular. Você é um jovem aprendiz, no horário que você estuda, você não vai poder trabalhar. É garantido a frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Você vai pegar um adolescente ali para ser um jovem aprendiz numa fábrica de bloco. Vai carregar concreto, saco de cimento de 50 quilos. Não é compatível. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Por sorte, pessoal, cai em prova a letra da lei. Questão de 2013. Segundo o ECA, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Pause o vídeo e marque a resposta. O gabarito
Letra C. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. É o primeiro que a gente viu. 2. Atividade compatível com desenvolvimento do adolescente. A gente viu isso. E horário especial para o exercício de suas atividades. Voltando aqui, são os 3 itens: garantias de frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com desenvolvimento e horário especial para o exercício de suas atividades. Portanto, a letra C é a correta. Cuidado com esse artigo 64. O adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa aprendizagem. A doutrina diz que esse artigo foi revogado tacitamente, ou seja, não foi expressamente. Foi revogado tacitamente pela Constituição Federal, que diz que não é possível um menor de 14 anos trabalhar. Portanto, ao adolescente de 14 anos é assegurada a bolsa aprendizagem. Esse artigo é prejudicado. Provavelmente, eu disse provavelmente, não cairá na prova. Eu disse provavelmente, talvez caia. Mas é inconstitucional. Ao adolescente de 14 anos de idade, assegurada a bolsa aprendizagem. Não dá certo. Menor de 14 anos não pode trabalhar. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Tranquilo? Então vamos ver. Não se esqueça, até 14 anos, bolsa. Só que isso aqui é prejudicado porque não é recepcionado pela Constituição. É uma revogação tácita. Acima de 14 anos, direitos trabalhistas e previdenciários. E o menor ali com deficiência, trabalho protegido. Nós fizemos uma questão, vamos voltar a ela? Não, vamos continuar. Ainda há alguns aspectos a ser observados. Vamos lá então. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Então nós temos aqui um adolescente com mais de 14 anos. Ele é empregado, então ele deve ter mais de 14 anos. Ele é um jovem aprendiz. Seja em regime familiar, ou seja, ele na empresa do pai, no supermercado, na mercearia do pai, ou seja, em regime familiar de trabalho. Ou ele é um aluno na escola técnica, na condição de jovem aprendiz. Ou ainda assistido em uma entidade governamental ou não governamental. É vedado trabalho, é proibido noturno, realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Então, é proibido ao menor de 14 anos, ao jovem aprendiz, o trabalho noturno. A Constituição já diz que é proibido a menor de 18 anos o trabalho noturno. A lei aqui reforça. É proibido o trabalho noturno ao jovem aprendiz. E ela vai definir o que é noturno. O que é trabalho noturno? É aquele realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. Das 10 da noite às 5 da manhã, não pode trabalhar. Isso é horário noturno. Jovem aprendiz não pode trabalhar das 10 da noite até as 5 da manhã. Ele não pode pegar serviço, portanto, 4 da manhã. Ele não pode pegar serviço 3 da manhã. Ele não pode trabalhar até as 11 da noite, ok? É proibido ainda o trabalho perigoso, e a lei ainda coloca insalubre ou penoso. Trabalho perigoso, ele não vai poder trabalhar, por exemplo, de segurança. Trabalho insalubre, trabalhar com, por exemplo, processamento de lixo, ou penoso, esse trabalho em fronteiras. Então não pode, nem perigoso, nem insalubre ou penoso. Para a nossa prova é apenas memorizar. Perigoso, insalubre ou penoso, não precisa definir. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psicomoral e social. Em locais prejudiciais. Imagina um jovem é colocado, vai ser um jovem aprendiz, num local de confronto entre traficantes e a polícia, um local onde há dano à sua formação física, psicomoral e social. Não pode ser. E ainda 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.
O principal é a frequência à escola. O ensino fundamental é obrigatório, é direito subjetivo, é dever do Estado, é dever dos pais. Primeira coisa, frequência à escola. Se não for compatível trabalho à escola, para de trabalhar e vai estudar o menor, ok? Então, proibido noturno, perigoso, insalubre, realizado em locais prejudiciais e não pode trabalhar quando prejudica a escola. Aquela questão que eu havia dito, olha, em relação aos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no que se refere à profissionalização e à proteção do trabalho, é incorreto afirmar que, por favor, pause o vídeo, refaça essa questão. O gabarito, como a gente já sabe, é a letra C. Isso está incorreto ao adolescente empregado, ou seja, o jovem aprendiz maior de 16 anos. Sim, é a partir dos 14 até os 18 ele vai ser jovem aprendiz, desde que regularmente matriculado em escola técnica. É permitido em caráter excepcional trabalhar até às 23 horas. Errado, não pode, é proibido, é vedado, não tem exceção. A lei traz o conceito de trabalho noturno, realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. E ainda no artigo 67 fala que em regime familiar, ou aluno de escola técnica, ou ainda assistido em entidade governamental ou não governamental, é proibido. Então a lei é bem específica, por isso está incorreta essa letra C. As outras estão corretas. São assegurados direitos trabalhistas e previdenciários ao adolescente aprendiz desde que maior de 14 anos. Está perfeito, a gente acabou de ver isso. Letra B. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Ok também, está de acordo com o ECA. E letra D. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido, que nós vamos estudar posteriormente o que é trabalho protegido. Mas a gente já viu aqui, a gente acabou de ver que adolescente, quando ele é portador de deficiência, é assegurado a ele um trabalho protegido. Eu mostrei aquela tabelinha, essa aqui, ó, até 14 anos, bolsa, mas é inconstitucional, provavelmente não cairá na prova. Acima de 14 anos, direitos trabalhistas e previdenciários, de 14 a 18, e se for um adolescente com deficiência, trabalho protegido. Isso está na lei, no artigo 66. Então, nós vamos prosseguir. Uma outra questão de 2015, olha, não se aplica ao adolescente aprendiz. Por favor, pause o vídeo e resolva a questão. Já marcou? Gabarito. Letra E. O prazo de duração do estágio, na mesma parte concedente, que não poderá exercer a 2 anos, exceto quando se tratar de portador de deficiência. Olha, pessoal, não é impossível responder essa questão. Apesar da gente não ter visto isso, a gente ficou na dúvida. Prazo de duração de estágio? A gente não estudou sobre isso. Mas nós vimos tudo isso aqui. A letra A, B, C e D. Então a gente viu que isso aqui se aplica ao jovem aprendiz. A proibição do trabalho noturno realizado entre as 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Proibição de trabalho perigoso, insalubre e penoso. A proibição de trabalho realizado em locais prejudiciais de sua formação, desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E letra D, proibição ao trabalho realizado em horários e locais que não permitam a frequência escolar. Então a gente viu tudo isso aqui, isso se aplica ao jovem aprendiz, ao adolescente aprendiz. Portanto, por eliminação, sobrou a letra E. Então dava para resolver essa questão. Rapidamente, vamos encerrar esse vídeo falando aqui do artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular e remunerada. Quando o menor, esse adolescente, for participar de programas sobre responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deve assegurar que ele tenha ali a sua remuneração. Olha, é o exercício de atividade remunerada. Desculpa, na realidade, esse ente deve prepará-lo
para que ele tenha condições de exercer uma atividade regular remunerada. Então, esse ente, seja governamental ou não, vai prepará-lo para que ele tenha condições de trabalhar e exercer o exercício de atividade remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo. O que deve prevalecer nesse trabalho, nessa realização dessa atividade? A educação e não a produção. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Ele vai receber? Sim. Ele vai receber o seu salário? Vai. Mas o mais importante aqui não é o salário, e sim o que ele está aprendendo. É o aprendizado de uma atividade profissional. Artigo 69. O adolescente tem o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. 1. Respeito à condição de peculiar de pessoa em desenvolvimento. 2. Capacitação profissional adequado ao trabalho, ao mercado de trabalho. O mais importante aqui, pessoal, cai em diversas provas. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu vou repetir o artigo 69. O adolescente tem o direito à profissionalização, ele tem, e à proteção do trabalho, observados os aspectos. O mais importante, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ele não é um adulto formado. Ele não vai sofrer as mesmas dores, a mesma, muitas vezes, opressão, muitas vezes a mesma carga de trabalho. Deve ser observado a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Anote isso numa folha, guarde isso, você precisa gravar isso. E o 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. No próximo vídeo, a gente vai falar da prevenção a partir do artigo 70. Muito obrigado e até a próxima.